Coisa linda, gente. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa palavra de hoje, porque eu acredito que Deus vai estar falando com a gente. Que você trouxesse para a sua reflexão, chegasse no seu coração sobre a sua vida, sobre o seu compromisso com Deus, sobre o seu compromisso com a missão de Deus. Porque você não está na terra somente para cumprir um propósito que te diz respeito. Não é sobre você apenas. Não é sobre o seu projeto de vida, sua life planner. Isso é muito legal, você ter uma life planner. Mas, sabe, o propósito precisa nos atravessar. Precisa ir além de um projeto particular, de um sonho meu, o desejo. A gente vive numa nação, num país, de uma história de pessoas que vêm de lugares muito distantes e praticamente não têm algumas oportunidades. E quando você tem um encontro com Deus, você ouve a palavra da fé, você começa a acreditar, começa a sonhar, começa a planejar. Isso é muito bom. É muito bom você ter um lugar para sonhar, um projeto de vida, seja na educação, no trabalho, na profissão, na vida emocional, na vida afetiva, no casamento, recasamento, restauração da vida. Isso é muito bom. Mas eu preciso entender que a minha vida não cumpre só esse papel. Existe um papel que me atravessa. Existe um papel que vai além de mim. Tem pessoas esperando você, tem pessoas esperando um movimento seu para serem afetadas por Deus. Tem pessoas que Deus colocou no seu caminho para você ser a voz de Deus, a mão de Deus para essas pessoas. Tem gente que é tocada por Deus através de você. Tem gente que ouve a voz do Espírito Santo através de você. Tem gente que chega na sua vida e traz uma palavra que foi exatamente aquilo que você precisava ouvir. Você fala, Deus usou esse irmão e essa irmã para falar comigo. Isso é muito bom. Nós vivemos os extremos no Brasil, de que parece que Deus está falando o tempo todo e nas esquinas e de todas as formas, mas nós não podemos nos distanciar dessa sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E o Espírito Santo continua falando hoje. Alguém pode dizer um amém? Amém. Deus fala conosco através de pessoas e Deus fala com pessoas através de mim. Então essa troca que eu preciso, essa dinâmica da vida aqui, não é só sobre mim, mas o quanto que de Deus tem em mim, que é para ser partilhado com o meu irmão em todas as esferas. Aliás, Ana Chélia, a gente vai lá buscar as roupas. Eu ia sexta-feira, mas fiquei todo enrolado. Eu sei que tua varanda está cheia de roupa, né? Que a gente vai fazer a nossa entrega lá na Cidade de Deus. Já falei com a Érica hoje. Cadê a Érica? Já falamos aqui hoje. A gente vai vamos esvaziar aquela varanda tua lá. Pegar umas coisas também, umas televisões, umas coisas, ar-condicionado, umas coisas que tiver para doar lá para a Cidade de Deus. Mas eu preciso estar sensível à voz do Espírito para ouvir o que Deus está falando comigo. E eu não posso perder isso, Bela. Eu não posso perder essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. O texto de Hebreus, capítulo 1, fala que Deus fala. Fala comigo, Deus fala. Quem crê que Deus fala hoje? Diga amém. Amém. Deus fala. Agora, como é que você ouve a voz de Deus? Às vezes num sonho. Eu já ouvi Deus falar comigo num sonho. Deus já falou muitas vezes. E eu não posso perder essa sensibilidade. Quando o sonho é só um sonho. Quando o sonho sabe aquelas pessoas que falam assim, não, eu tive um sonho, foi o demônio, que eu sonhei com o demônio a noite inteira. Mas não foi o demônio, foi a feijoada que você comeu e foi dormir. Tem sonhos que é um sonho promovido por coisa, com o estômago dilatado. Tem sonho que é só sonho, que é só... O que isso significa dizer? Às vezes nada. E eu preciso ter a sensibilidade de tem gente que vive sonhando, né? O tempo todo ela tem um sonho. Deus me mostrou um sonho que você toma cuidado. Deixa eu te falar uma coisa, toma cuidado com pessoas que dizem para você tomar cuidado. Toma cuidado de gente que chega para você, eu tive um negócio aqui, preciso te falar, toma cuidado. Toma cuidado dessa pessoa que te diz, toma cuidado. Porque o Espírito de Deus não é um espírito de confusão. A palavra de Deus não vem para te perturbar, ela vem para te trazer paz, para te consolidar. Às vezes você vai ter um sonho que você vai ficar perturbado, e às vezes é só um sonho. Às vezes é só um sonho. Agora, eu não posso perder a sensibilidade para ouvir a voz de Deus falando comigo nos sonhos, porque Deus fala através de sonhos. O texto de Hebreus fala que Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras. Fala comigo, Deus fala
muitas vezes e de muitas maneiras. Às vezes Deus vai falar com você através de uma pessoa, às vezes você vai abrir um texto e vai estar meditando ali e vai ser exatamente o que você precisava. Agora, não caia na loucura de achar que toda vez que você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você naquele versículo que você pode se dar mal. Você pode se dar mal com isso. A pessoa estava em crise, estava com um problema seríssimo na vida, e ela falou: Deus, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo, eu vou abrir a Bíblia aqui, e o versículo que cair, eu vou entender que foi Deus falando comigo. Ele pegou a Bíblia dele e abriu. Ele olhou, estava escrito assim, ó: foi Judas e enforcou-se. Ele fechou a Bíblia. Meu Deus, o que é isso? Que loucura! É para eu me matar? Fala, confirma, Deus! Aí ele fechou a Bíblia, abriu novamente e falou assim: vai tu e faz o mesmo. Você fala: meu Deus, foi Deus falando comigo, cara, foi Deus falando comigo. Deus, eu preciso da terceira confirmação. Fechou a Bíblia e abriu, estava escrito: o que tem de fazer, faz agora. A pessoa fala assim, matou. Então não cai nessa esparrela. Agora, algumas vezes você vai abrir o texto e Deus vai falar com você. Não se distancie daquilo que é verdadeiro e genuíno por causa das ciladas. Porque Deus continua falando muitas vezes e fala através da palavra, de um versículo. Fala através de uma irmã, de um irmão precioso, preciosa. Pessoas que são instrumentos. E às vezes a pessoa não precisa falar: se Deus me está falando através, Deus está falando com você. Não, às vezes a pessoa vai te falar uma coisa. E você vai sentir uma paz no coração. Paulo fala: seja a paz de Deus o árbitro no seu coração. Alguém pode dizer um amém? Amém. É paz. A pessoa pode vir: estou vindo do monte. Eu tenho medo dessas pessoas que vêm do monte, assim, para te achar, assim, preciso falar com você que eu estou vindo do monte. A pessoa já fica logo com medo, né? Mas Deus não é Deus de confusão, mas Ele fala. Ele nos exorta, nos consola e nos edifica com a sua voz. Sobretudo, a paz que excede o todo entendimento precisa ser o árbitro, precisa julgar. E não tem problema de você errar, achar que, eu pensei que fosse de Deus e não era. Tem problema isso, gente? Claro que não, é óbvio que não. Às vezes você só vai entender que foi Deus no caminho, no processo. Às vezes você está no meio, às vezes você está numa situação que você está tão complicado nela que você não consegue ter direção. Você ora, você jejua, você lê o texto, você procura o pastor, você vem na igreja, você faz tudo. E você não entende, e você precisa caminhar. Eu vou continuar caminhando, porque daqui a pouco Deus vai me dar luz sobre esse momento que eu estou vivendo. E eu preciso ser essa pessoa aberta para ouvir a voz do Espírito, querido. Deus fala através da Bíblia, mas Ele fala através de muitas outras coisas e de muitas maneiras. Deus fala através de pessoas, Deus fala através de circunstâncias, Deus fala através de algumas perdas que a gente vive, algumas expectativas frustradas. Deus fala e Deus continua falando e eu preciso ter essa oportunidade de ouvir a voz do Espírito. Esse texto de 2 Timóteo, capítulo 1, ele está falando algumas coisas aqui que eu queria que fosse ouro para você nessa manhã de domingo. Eu vou te entregar alguns ouros aqui para você levar para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. A primeira delas, Paulo está falando para Timóteo. Paulo está falando para Timóteo, mas eu vou pegar algumas lições do que Paulo está falando para Timóteo e vou trazer para a minha vida. Está entendendo? Como você está ouvindo, às vezes eu ouvo uma música maravilhosa, que às vezes não é diretamente para você. Eu vi o Moreno, filho do Caetano, falando que ele ouvia a vida toda, ele passou ouvindo aquela música Leãozinho, gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando sobre... Música linda, né? E ele era criança, ele falou assim, eu tinha certeza que meu pai tinha feito aquela música para mim. Aí o João Vicente falou assim, eu pensei que era para mim. E ele falou assim, não foi nem para um nem para o outro, era só uma música. Mas às vezes você pode trazer de uma música ou da experiência de alguém uma reflexão para a sua própria vida. Às vezes você vai... É uma coisa que está conectando. Toda vez que eu ouço a música do Guilherme Arantes, que o Caetano canta, amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrar, forçar, acima... Eu estou errado. Há de brilhar amanhã sem nenhum... mesmo que os não queiram, será de outros que esperam. Cara, amanhã, apesar de ontem, será estará daqui.
que surge. Cara, quando eu ouço essa música, em 2023, eu orava todo dia, ouvindo essa música, ajoelhado, chorando. Porque essa música foi a música que Deus colocou no meu caminho. Essa música foi a palavra que Deus me deu naquele momento da angústia, de os meus hoje estavam tão cheios de dor, de angústia. 22 e 23, a minha alma gritava, eu estava arregaçado, pouquíssimas pessoas estavam me acompanhando. A pastora Cíntia e o Franklin eram uma dessas pessoas que estavam comigo todo dia. E a minha alma estava rasgada. A Cris também estava muito perto nessa época. E eu ia orar de manhã, eu não botava o louvor do Kleber Lucas, eu botava a música amanhã. Porque o apesar de hoje. E tem um amanhã de Deus para a sua vida. Alguém pode dizer um amém? Amém. Talvez essa experiência do Guilherme Arantes, que o Caetano cantou e que eu estou falando para você, que foi de Deus para a minha vida, possa ser de Deus para a sua vida agora. E Deus vai falando muitas vezes de muitas maneiras. Apesar de hoje, o amanhã será pleno. Fala comigo, apesar de hoje, o amanhã será pleno. Olha para alguém e fala assim, ó, apesar de hoje, o amanhã será pleno. Alguém pode dizer um amém aí? Amém. Deus fala através da música do mundo também, né? Pocotó, 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 que eu não sei o que ele quer falar, mas assim... Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo. E uma das lições que ele está trazendo aqui para o filho Timóteo, na caminhada, no cotidiano, é que ele fala assim, no verso 3, 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. Fala comigo, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa. Eu queria que você pegasse esse ouro para a sua vida. Algumas pessoas vão te julgar sempre, vão querer sempre colocar você numa história do seu passado. Você já resolveu isso? Então tenha uma consciência tranquila e limpa. Algumas pessoas vão querer sempre te amarrar por causa de contas passadas, por boletos. Mas você já resolveu emocionalmente aquilo? Porque às vezes não depende de você. A sua consciência tranquila não depende... o que as pessoas vão falar de você, às vezes não depende de você. Você já resolveu. Já está resolvido dentro de você. Errei, pedi perdão, mudei, fiz uma reparação naquilo que podia fazer. Mas eu tenho hoje uma consciência tranquila. A minha palavra para você nessa manhã, queridos, é... naquilo que você puder resolver, resolva. Depois que você fez tudo, tenha uma consciência tranquila. Porque algumas pessoas não conseguem avançar porque a mente está amarrada, está presa. A pessoa acha que o problema dela, que a dor dela do presente, é causada por causa de um erro do passado. Não fica apresentando para Deus pecado antigo, porque Deus já te perdoou. Ele fala, não vou me lembrar mais do teu passado. Eu estou fazendo uma coisa nova hoje. Alguém pode dizer um amém? Não fica preso porque você... eu tinha que ter feito isso, eu estou sofrendo isso porque eu tenho uma dívida do passado. Deus não contabiliza esses débitos da sua vida. Fala comigo. Deus não contabiliza débitos. Se Ele perdoou, está perdoado. Se Ele te deu uma nova chance, vai viver. Não fica carregando um peso porque outras pessoas estão olhando para você achando que você é obrigado a carregar um fardo. Não, você não tem que absolutamente carregar esse fardo. Deus já resolveu. Fala comigo, meu passado foi zerado. Fala para alguém assim, o teu passado está zerado, irmão. Fala assim, eu sei o que você fez no verão passado. Mas o passado está perdoado. O verão, esse outono aqui, você não vai ter essa referência do eu sei o que você fez no verão passado. Você vai ter outra referência. Você vai dizer, há um lugar para ser feliz, além de abril em Paris, outono no Rio. Eu estou assim, bem do mundo nessa manhã, né? Tem uma consciência tranquila.
E ele vai falar o seguinte: como fizeram os meus antepassados. Eu lembro de vocês de dia e de noite pelas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Você sabe que, às vezes, a sua plenitude vai estar na casa do teu irmão. A pastora Cíntia fez um encontro nessa manhã na casa dela. Eu fiquei morrendo de inveja. O Dona Di mandou uma garrafa de vinho para lá no final do culto. As mulheres estavam lá e eu vi aquela foto. Eu falei, cara, que lugar bom de ser. Eu tenho uma definição de amor para Soul nesses 12 anos que a gente está vivendo, que está na minha homenagem lá do meu doutorado, da minha defesa. A Soul é a minha síntese e o meu horizonte. A Soul é a minha síntese e o meu horizonte. É onde a minha fé encarna. É onde eu tenho vontade de ficar mais perto de Jesus. Às vezes, quando eu não estou muito bem, eu lembro da Soul. E eu fico com vontade de ficar perto de Jesus, porque eu lembro das pessoas da Soul. Eu vi a Adriana aqui, eu fui lá, abracei ela, falei, cara, a gente está orando por você. E é isso, é a síntese daquilo que eu acredito que eu vivo e propósito e o meu horizonte. Quando eu estou meio perdido, eu penso na Soul e é para lá que eu vou. A Soul sintetiza a minha história, a minha trajetória desses 12 anos e o meu horizonte, é para onde eu quero ir. Porque além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Às vezes o inferno está lá fora, eu lembro da Soul, vou chegar lá porque alguém vai sorrir para mim e vai falar, meu pastor. Às vezes tem uma multidão dizendo, você não é pastor. Aí eu ouço a voz de pessoas falando, meu pastor. E eu lembro de Paulo, quando ele fala também para os discípulos, ele fala assim, tem muita gente que diz que eu não sou apóstolo, que eu não sou homem de Deus, que eu sou um perdido, que eu sou inimigo de Jesus. Mas o que importa? O mais importante é saber que, para vocês, eu sou. E é só esse lugar que sintetiza o meu chamado, e é o horizonte para onde eu olho quando está tudo muito confuso. Paulo está falando, eu me lembro de você, das suas lágrimas, e a minha alegria é completa quando eu te encontro. Tem pessoas, tem alegria, tem plenitude que você só vai viver na ajuda, na partilha. Alguém pode dizer um amém? Tem prosperidade que vem, não é quando você está recebendo, é quando você tem um coração generoso para dar. Aí você descobre essa máxima da vida de que é na partilha que você é pleno. É quando você olha para o seu guarda-roupa e fala, isso aqui é muito bonito, mas o monjaro não está me ajudando. Então eu vou abençoar a vida de alguém. Ou eu vou numa loja e faz uma coisa, não sei se você faz isso, mas eu tenho ido ao supermercado, eu faço minhas compras, porque eu sei o que eu vou cozinhar. Eu vou ao supermercado e eu descobri que agora, toda vez que eu volto ao supermercado, eu trago algumas coisas para as pessoas que trabalham na minha casa. E eu faço a feirinha delas assim, falo, isso aqui é para você, isso aqui é para você. Porque é na partilha que você é pleno. Não é o quanto que cabe no seu carrinho para sua casa, para encher seu carrinho. Mas é se no teu carrinho cabe alguma coisa. A minha pergunta para você é, no seu carrinho cabe alguma coisa? Porque é nessa aproximação do bem, da partilha, que a minha alegria é completa. É o que Paulo está falando aqui. Então tem uma consciência tranquila, tem uma vida de generosidade, uma atenção. Às vezes isso aqui está roubando a gente de olhar para o lado e dar um sorriso só. É só um sorriso, não é mais nada. A gente não consegue nem mais dar um sorriso, porque as pessoas estão sentadas e assim, e lendo, não sei o quê. Nossa, que maravilha! Ai, chorei! Aí a gente está chorando com historinhas de Instagram de 2 minutos. O cachorrinho que fica ali, eu choro dessas coisas todinha. Eu choro, eu fico chorando. Eu vejo aqui, dá para chorar, deixa eu chorar um pouquinho. Ah, meu Deus, olha o cachorro. Aí eu lembro da Gaia, e eu vejo esse cachorro mutilado. Eu estou doido para adotar um outro pet mutilado, assim, sabe? Você vê aquele pet assim, querendo levantar, e chega o dono e bota no carrinho e leva. Eu fico vendo aquilo chorando e volto e choro, e volto e choro. Só que às vezes tem gente do meu lado que só precisa um olhar assim. Um catuque para dizer, cara, que bom, gostei do... Sabe, essa prática de, poxa, gostei do seu óculos. A pessoa vai falar, hã? O que é isso? Estou te devendo alguma coisa? Porque as pessoas estão assim, elas estão arredias.
pela escassez de afeto. As pessoas estão redias pela escassez de verdade e de alteridade. É de olhar para o outro e se ver nele, ver um igual. Então não há alteridade nesse tempo. O que há é uma disputa constante, o que há é uma atenção sendo roubada o tempo todo, e a plenitude vem quando eu tenho essa dinâmica de compartilhar. De tirar a mão daquilo que me dá, que me sacia, e ser pleno através do outro. Paulo está falando, eu me lembro de você nas minhas orações, e a minha alegria é plena. Ele continua dizendo, me lembro da sua fé não fingida. Isso é bom, né, gente? Uma fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice. Queridos, a nossa fé, ela não chega para a gente do nada. A nossa fé tem uma história ancestral. A nossa fé é atravessada por pessoas que nos ajudaram a olhar a vida com mais certeza. Ah, mas ela não é da minha religião. Não estou falando de religião, estou falando de fé. A fé para pegar no colo, a fé para acreditar, a fé para dizer vai. A fé para sentar e falar assim, você vai fazer esse dever de casa em nome de Jesus. É uma fé para acreditar no outro, é uma fé para... eu só creio porque alguém creu por mim antes. É uma fé para acreditar pelo outro. É quando você não tem fé para crer e alguém fala assim, eu creio por você. Você quer crer por alguém? Diga amém. Você fala, cara, olha só, eu não tenho... Ou você fala, cara, eu não tenho fé, eu tô ruim, eu tô mal. E alguém vai falar para você, eu vou crer por você. Porque às vezes a gente precisa de alguém para acreditar. Eu não vou dar conta de fazer essa prova, estou com medo. É um lugar novo, é um desafio gigante. Mas eu vou crer por você. E a gente precisa de gente que acredite por nós. Como aquele homem que estava ali paralítico, como diz o texto de Marcos, e ele foi carregado por 4. Porque às vezes é assim, a nossa alma está paralisada, o emocional está paralisado, a expectativa de negócio está paralisada, está tudo dando ruim, e a gente não consegue sair do lugar. Eu sei bem o que eu estou falando, porque muitas vezes eu fui esse paralítico, assim, não conseguia, essa múmia paralítica, como dizia, por que minhas irmãs me chamavam de múmia paralítica? Sua múmia paralítica, faz alguma coisa, sua múmia paralítica. É porque eu não tinha iniciativa. O barraco estava caindo, a chuva estava caindo, a telha de amianto estava pingando aqui, estava pingando ali, traz panela para cá, traz panela para cá, e eu assim... E minhas irmãs, faz alguma coisa, sua múmia paralítica. E às vezes eu me vejo nesse lugar de múmia paralítica. Olha só que problema emocional, doutora Bianca. Eu tenho que curar isso. Não consegui curar até hoje. Faz alguma coisa, sua múmia paralítica. Eu falei, o quê? Pingando aqui, pingando ali, não sei o quê, o vento levando a janela, empurrando tudo para... Faz alguma coisa, todo mundo, minha mãe aqui, minha mãe ali, e eu assim, uma múmia paralítica. Mas tinha minha mãe, tinha minha irmã, tinha minha outra irmã, que acreditava por mim. Você não está sozinho, a sua fé, ela vem de algum lugar, de algumas referências. E que bom que a gente tem gente que acredita por nós. Que está disposto a se juntar para pegar, cada um pega de um lado, paralítico, vamos levar ele lá nos pés de Jesus. Quantos amigos você tem para te carregar na sua angústia? Com quem você pode contar assim, deu ruim, deu ruim? Para quem que você pode, de fato, ligar e dizer, ali é certeza. Ou você é como o rei, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais... 1 milhão de amigos, eu tenho, no Spotify eu tenho mais de 1 milhão de amigos. Você precisa talvez de 4. Quando você está paralisado, é um que se junta com o outro, é uma que se junta com o outro e fala, vamos lá, vamos trazer ela para cá, vamos trazer para cá, para casa, vamos deixar ela falar, chorar, sorrir, ou cantar, ou dançar no meio da dor. Vamos deixar ele ali
vamos dizer, cara, você pode ser qualquer coisa aqui. Você pode estar com raiva, você pode estar com medo, você pode estar sentindo estranho, você pode estar sentindo empoderado, você pode estar sentindo vazio, você pode estar com vontade de morrer. Você pode ser qualquer coisa aqui, que nós estamos aqui para levantar você, para acreditar por você. Paulo fala, eu admiro você da sua fé, mas a mesma fé estava em Lloyd, sua avó, estava em Eunice, sua mãe. E eu agradeço a Deus por pessoas que acreditaram por mim. Quando eu vejo tua mãe falando nos vídeos ali, eu vejo alguém que está acreditando com você e por você. E às vezes eu fico ouvindo a Sassá falando, ela fala bem, né? Eu falo, caramba, que legal, que bom ver isso, alguém que acredita por mim. Você tem alguém que acredita por você? Não é só em você, mas alguém que acredita por você. Vocês estão entendendo como é que é forte isso? Quando tudo está perdido, quando as luzes se apagam, quem é o teu... A pastora Cíntia falou uma coisa, está valendo esse ano também ou está só ano passado? A pastora Cíntia falou no aniversário dela, eu falei alguma coisa, ela falou assim, você é o meu lugar seguro. Está valendo. Está valendo esse ano? Está valendo então. Às vezes muda, né? Mas está valendo. Como é que você falou mesmo? Eu falei que você é meu afeto seguro. Ah, o meu afeto seguro. É. Por quê? Ah, putz. Não precisa falar tudo não, gente. É muito B.O. É muito B.O. É muito B.O. Justamente por isso. Por ser muito B.O. e por ter poucas referências de onde a gente pode ser quem a gente é de fato. Uhum. Sabe aquela pessoa com quem você pode ousar ser você mesma? Sim. Essa pessoa é seu afeto seguro. Seu poucos afetos seguros. Isso é muito bom de ouvir. Na prática, tem um preço. Porque em nome desse afeto seguro, eu ouço cada coisa, ela fala cada coisa pra mim, gente. É isso. Eu falo mesmo porque eu tenho que falar e eu posso falar. Eu posso falar isso pra você. Aí eu Não assim, não assim. dou uns coices assim que eu falo, caraca, do nada. Eu posso, eu vou falar mesmo. E eu vou não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu falo... Ele fica hater. Era logo, Então, esse afeto seguro é complicado, mas é esse lugar. É alguém que acredita por você, alguém que fala, cara, vem aqui, tamo junto. Mas não tamo junto, carioca. Pô, vai lá em casa. Não dá o endereço, né, dona Dia? Carioca é isso. Pô, vai lá em casa. Fazer um churrasco lá em casa, vai lá em casa, pô. Mas não dá o endereço. Mas quais são os seus afetos seguros? Para você viver, para você falar, cara, eu tenho uma caminhada com algumas pessoas que eu sei que eu posso contar na angústia. Texto que fala, em todo tempo você tem um amigo. Mas é na angústia que você faz um irmão. Não é? É o texto que fala, em todo tempo se ama o amigo, mas é na angústia que você sabe sobre afeto seguro. E ele fala, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Tem um dom de Deus sobre a sua vida. E dom não é sobre você, é sobre o outro. O dom é mais sobre a missão. Paulo fala, não se esqueça dessa missão que você tem, que é libertadora. E às vezes é uma missão simples. Às vezes tem um dom que é uma coisa que para você é tão natural, mas essa coisa que é natural para você, que você às vezes banaliza no seu cotidiano, que você banaliza o seu sagrado, que desata vidas, é exatamente essa coisa que você faz com naturalidade, que é um instrumento que Deus quer usar na sua vida para abençoar, para tocar pessoas. Isso é tremendo, você precisa valorizar o dom de Deus, o dom que Deus te deu, o chamado que você tem com naturalidade. É aquilo que você faz, sabe, uma comidinha, um jantarzinho, sabe? E que para você é só um jantarzinho, mas para alguém vai ser o pão de Deus na mesa do aflito, do faminto.
É uma ligaçãozinha que você dá, que você fala, oi, tudo bem? Ah, estou lembrando aqui desse texto aqui, lembrei de você. E você manda uma palavra ali, e com naturalidade, tão naturalmente, flui, porque é graça, você tem essa graça. Não banalize, não se esqueça do dom que há em ti. Fala para alguém assim, não se esqueça do dom que há em ti. Não se esqueça do dom. Ah, não, mas é só isso. É igual comida de mãe, né? Eu vou na casa da minha mãe, eu falo para ela, mãe, tem uma comidinha aí? Ah, não tem nada não, meu filho. Tem um negocinho aqui que eu vou fazer, não sei o quê. É mágica, é magia pura. Ela pega um negócio aqui, como isso aí? Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Para ela é só uma mexidinha no negócio, uma tempera, mas para mim é um banquete de Deus. E tem coisas que você tem que é natural. Eu aprendi há um bom tempo que a minha música é um dom de Deus para abençoar as pessoas. Que eu falei, não vou cantar isso não. Ah, por que eu já estou cansado de cantar isso. Não, é porque quando eu faço, pode ser 1000 vezes. Eu estou tocando, eu estou afetando pessoas. Quando eu falo, pode ser 1000 vezes. Eu falo, não vai sair da mesma forma. Tem uma energia na sua fala. Tem uma energia no seu fazer que não vai do mesmo jeito. E que quando você faz, pessoas estão sendo desatadas. Pessoas estão acreditando. O Aloha é isso. A gente vai, só uma caminhadinha na praia, é só uma canoagem, uma trilha que a gente vai fazer, mas não é só isso. É uma mesa que Deus está preparando para você. É um lugar que Deus está te colocando para abençoar pessoas. O que você tem na sua mão que não é propriamente seu, é para ser na vida de alguém? Paulo está falando, não se esqueça do seu dom. Não se esqueça do seu dom nessa manhã por causa das suas dores. Não se esqueça do seu dom por causa da sua frustração de não ter alcançado algumas coisas. Porque não é sobre você, o dom não é sobre você, é sobre o outro. Não se esqueça do seu dom porque você está com as suas tarefas tão assim na sua mão. Eu estou sem tempo para quê? Para abençoar pessoas? Então tem alguma coisa errada na sua vida. Então você está consumindo um tempo que não é seu. Você está roubando a Deus. Você está roubando a oportunidade de ser um instrumento na vida de alguém. Missão é isso. É você descobrir que Deus tem muito para você e tem muito que Deus que está em você que não é seu. E você rouba a Deus quando você não semeia uma palavra, quando você vai adoecer, querido. Deus te livre e guarde. Se você descobre que tem coisas que não são suas, não, eu vou consumir isso aqui, não é seu, é para você abençoar a gente, é para você, esse tempo todo, não, mas eu estou ali, estou agarrado nessa série aqui que eu não consigo fazer mais nada na vida, tem alguma coisa errada. Porque tem que ter uma gestão de tempo, uma gestão de existência, para ter o suficiente para você partilhar, para que a tua alegria seja plena. É isso que eu estou falando com vocês nessa manhã. Paulo falou uma coisa para Timóteo, eu estou fazendo uns upgrades na fala do Paulo. Dizendo, arruma um espaço na sua agenda para ser generoso. Para olhar para alguém. Mas eu estou tão perturbado com um monte de coisa. Cara, mas você consegue dar um bom dia? Não, mas eu já orei hoje. Sabe aquela coisa? Não adianta você... Como é que é? Ai, meu Deus, esqueci como é que é a frase. Tipo, não adianta você rezar e fazer tudo errado. Eu estou musical hoje. Ninguém sabe dessa música, né? Do Mário Gomes, gente. Não lembra, não? Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Vocês não sabem nada de brega. Ai, que coisa feia. Paulo está falando, não se esqueça disso. São conselhos que Paulo está dando para Timóteo. E eu termino essa reflexão nesse verso 7, quando ele fala... Verso 6, ele fala, mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Olha, repitam comigo. Mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu. Fala para alguém, mantenha viva a chama do dom que Deus te deu. Mantenha vivo isso aí.
Ah, mas isso aqui é dom, pastor? É. O dom não é uma coisa sobrenatural que você vai andar na rua, olha o dom ali, ó. Você é o dom de Deus, você é o dom de Deus, e não é você está empoderado para fazer aquilo que você faz com excelência, isso é dom, é um empoderamento que você recebe para fazer uma coisa naturalmente, com tanta excelência. Qual é o nome disso? É dom. Ah não, o dom, vou dar um curso sobre dons, isso eu já dei o curso para vocês, você já tem o curso, você já está empoderado para fazer o que você faz com naturalidade. E ele fala, termino dizendo, pois Deus, fala comigo, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Mais uma vez, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Olha para mim aqui, fala bem alto, fala assim, ó, pois Deus não me deu espírito de covardia. Fala para alguém bem alto assim, ó, Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. E esse poder que eu estou falando agora, esse poder pneumático, essa coisa, esse empoderamento espiritual, essa conexão que você precisa ter com o sagrado, você precisa ter e manter viva essa chama da sua comunhão com Deus, querido, porque é isso que vai te manter de pé nos dias maus. Deus não te deu o espírito de covardia, tá tudo ruim, cara, aí você tem que orar mesmo e acreditar no sobrenatural. Eu estou fazendo um doutorado, fiz um mestrado, já falei para vocês, vou fazer um pós-doc. Vou para o Egito e para a Etiópia fazer pesquisa. Mas eu acredito no poder de Deus. Eu acredito nos dons do Espírito Santo. Amém? Alguém pode dizer um amém? Eu vou para Deus loucamente, eu me entrego, eu me jogo, falo, meu Deus do céu, eu preciso desse poder. Porque é esse poder que te coloca no centro da existência e do seu propósito. É saber que você anda movido pelo Espírito. Eu não faço leitura da minha espiritualidade teológica, exegese, hermenêutica. Cara, eu não faço leitura, nem acredito nisso. O que eu acredito são joelhos que se dobram, línguas que são ditas, palavras que são ditas. Às vezes você não está nem entendendo o que você está falando em outras línguas. Ah, mas as pessoas fazem isso de uma forma jocosa. Não interessa o que as pessoas estão fazendo com os dons dela. Eu sei o que eu estou fazendo com o meu. E o meu está aqui vivo na presença de Deus para abençoar vidas, para ser um instrumento que vai desatar pessoas da história. Louvado seja o teu nome. Eu preciso viver essa dimensão de espiritualidade. Eu preciso olhar para o amanhecer e ver Deus nele. Eu preciso ouvir aqueles passarinhos que estão cantando lá de madrugada quando eu estou acordando e sentir que Deus está me chamando para alguma coisa. Eu preciso sentir, senão eu não vou entender a voz do Espírito. Eu não vou ficar limitado a expressar a vivência, a minha espiritualidade, porque eu estou num ambiente de intelectuais. Cara, estou nem aí para eles. E às vezes eu estou num lugar muito assim, muito borogodó, eu vou no banheiro, fecho a porta e começo a falar com Deus. Falo, Deus, eu quero sair, eu não quero ser só uma pessoa... Eu sou uma pessoa agradável, né? Vocês sabem disso. Eu não quero ser só uma pessoa agradável, eu quero ser um agente de transformação. Eu quero que as pessoas olhem para mim, elas vão ficar conectadas comigo, elas nem vão saber por que estão conectadas comigo, mas eu sei por que elas estão conectadas comigo. Porque existe uma unção de Deus, existe o poder de Deus, existe poder, amor e moderação. Fala comigo, poder, amor e moderação. Essa tríade. É um poder de Deus que me pega, que me enche, que me faz olhar com certeza, que as pessoas vão olhar para mim, vão ver uma certeza que elas não vão saber por que ele tem tanta certeza assim. É porque é o poder de Deus que está operando na minha vida. Mas não é um poder isolado, um poder de trono, é um poder do sacerdócio. É um poder que se curva diante de Deus, é uma suficiência que vem de Deus. É uma capacidade que vem do alto. Deus não nos deu espírito de covardia. Fala comigo. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu preciso ser movido pelo poder de Deus. Tanto quanto eu preciso ir para a academia.
tanto como eu preciso ir conquistar minhas coisas no meu trabalho. Eu preciso do poder de Deus na minha vida. Eu preciso, se eu sou um crente, se eu sou uma pessoa que acredita em Jesus, eu preciso estar cheio deles. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Mas não é um poder que te isola, que te hierarquiza nas relações humanas. Não é esse poder. Deus não dá poder para você viver relações hierarquizadas. Quanto mais poder eu tenho, mais alteridade eu preciso ter. Mais humanidade eu preciso ter. Frei Beto fala sobre Jesus. Humano como ele foi, só podia ser divino. Olha que coisa linda. Fala comigo. Humano como ele foi, só podia ser divino. Não é um poder que te hierarquiza na vida. Eu sou o chefe, eu sou o trainee. Não é uma relação para te empoderar, para te hierarquizar. É uma relação, é um empoderamento para te humanizar ainda mais. Para te colocar mais perto das pessoas. É para você tocar pessoas e as pessoas são curadas. Aí você, agora eu sou o homem que cura. Eu oro e Deus me usa para curar. Deus me usa para... Vou passar aqui no meio e todo mundo vai... Não é para isso. O poder não é para isso. O poder não é para ser visto, é para servir. É o poder para ter alteridade, para olhar e dizer, nós somos iguais, nós somos um. O homem de Deus, ungido do Senhor. Para quê? Ungido para quê? Para gritar, para falar, eu não falo por mim mesmo, eu estou cheio do Espírito Santo. Cara, se eu estou assim mesmo, mais humanidade precisa ter em mim. Senão tem um problema nessa conexão entre o poder e a essência e a representação, como diz Gilberto Gil. Senão vai ter um problema entre essência e representação. Porque quanto mais essência eu tenho, mais humanidade precisa haver na minha representação. Fala comigo, quanto mais essência, mais poder eu tenho, mais humanidade precisa ter na minha relação. Mais compreensível eu preciso estar, mais conectado eu preciso estar com o meu irmão. Senão esse poder é fake. É fake news de poder. Então eu termino essa reflexão te entregando essas coisas aí, de Deus para a sua vida. De você saber que você não está sozinho no mundo, mesmo que você quisesse. Não tem ninguém me ama, ninguém me quer. Não, tem gente que te ama assim. Pode estar longe de você porque você ficou chato pra caramba, mas te ama. E você precisa saber quem são as pessoas que você quer receber esse afeto seguro. Porque às vezes o afeto não é seguro. É um afeto que te lesionou a alma. E você não consegue acreditar em mais nada, porque você sofreu tanto que agora você não acredita em mais nada. Mas a despeito do que fizeram com você, você precisa reagir de uma outra forma. Porque a sua plenitude não depende do outro. É você ter a consciência da sua fé, da sua consciência limpa e tranquila. Viva a sua consciência tranquila. Falaram mal de você ali, Jesus. Assim, cara, deixa. Eu vou seguir o meu caminho, eu sei para onde vou, como diz aquele cantor. Como águia voo nas alturas, sou filho de Deus, eu vou seguir com fé. Amém, queridos? Esse momento da ceia que a gente vai viver agora é um momento de partilha nosso, é um momento de memória. Eu posso tocar um cântico na sua guitarra? Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, lindo, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual... Tem promessa de Deus na sua vida nessa manhã. Jireh, eu creio, o Deus da minha provisão. Shalom, shalom, Senhor, o Senhor é a minha paz. Shama, oh, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não
meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. Tem promessa dele para sua vida. Jeová Rafá, Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Eu creio